Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Que Deus continue nos abençoando nessa nossa jornada. Todo dia a gente buscando ser melhor, todo dia a gente se espiritualizando, a gente buscando ter fé, trazendo essa fé para o nosso dia, porque a jornada, ela é uma jornada de provas e expiações. E nessa jornada a gente faz alguns testes para tentar passar de ano. A gente volta para aprender algumas coisas que a gente não aprendeu, e tudo isso com o intuito de você ser melhor, com o objetivo de você ser um espírito melhor e uma pessoa também no cotidiano melhor, né? Todos nós estamos nessa. Esse momento que nós vivemos aqui do Evangelho, do estudo do Evangelho, é muito importante porque nós tentamos trazer as reflexões para tentar o esclarecimento e, ao mesmo tempo, reflexões para que você consiga ter um projeto de vida diferente. Porque no nosso dia a dia, uma das coisas que a gente mais busca é ficar bem, ser feliz. E isso requer o quê? Requer um certo malabarismo em relação a muitas coisas que você passa no dia a dia, no seu enfrentamento do dia a dia. E, ao mesmo tempo, requer o quê? Uma expansão de consciência no sentido do autoconhecimento, de você se conhecer como espírito, como uma pessoa atuante, como alguém que está nesse planeta e não está por acaso. Você veio aqui para se melhorar, você veio aqui para melhorar a vida de outras pessoas que estão à sua volta, porque temos aí os nossos termos de compromisso, e ao mesmo tempo a gente veio para cá para tentar consertar aquilo que a gente ainda não conseguiu consertar em outros períodos. Ou seja, nós estamos vivendo um período muito importante, porque nesse período que nós estamos vivendo, com tanta tecnologia, com tanta informação, tem muito conteúdo chegando para cada um de nós. E os conteúdos a gente tem que separar o joio do trigo. Ou seja, você tem que separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Quando eu falo aquilo que é ruim, é aquilo que não agrega nada, que não vai te levar, não vai deixar você em um estado vibracional bom, não vai proporcionar para você uma expansão de consciência no sentido de você se conhecer dentro das suas potencialidades, dentro daquilo que você tem para contribuir não só para você, mas para todos que estão à sua volta. Então, é um momento também da gente começar a refletir o que que eu ando consumindo no meu dia a dia, para o meu melhoramento. Porque nós estamos aqui todos os domingos colocando conta-gotas e, ao mesmo tempo, de formas até homeopáticas, é, as doses e os valores que nós acreditamos segundo os ensinamentos do Cristo. Mas também no nosso dia a dia a gente tem que fazer a nossa parte de separar o que convém, né? Separar aquilo que convém. Como diz Paulo de Tarso, retém o que é bom, né? Então a gente precisa dar graça em todas as circunstâncias, em todas as coisas, e lá no final ele diz, e retém o que é bom, né? Então a gente precisa fazer isso para o nosso dia a dia. Mais uma vez, hoje minha garganta está meio ruim, mas nós vamos na fé, na alegria e vamos conseguir dar conta do recado hoje. O capítulo de hoje é o capítulo 13, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Bem, é um evangelho assim, ele traz muito sentido não só da caridade, mas ao mesmo tempo de uma reflexão do seu comportamento e das suas atitudes dentro do ciclo da caridade, tá? E depois nós vamos, dentro desse capítulo 13, nós vamos lá para o item 17, que ele é intitulado como piedade, né? E a piedade, ela tem uma dose de amor nela, né? Porque quando você fala na palavra piedade, nós estamos falando de devoção, amor por algo. E o sentido de piedade também, quando a gente vai para o dicionário, nesse substantivo feminino, nós temos devoção, amor pelas causas religiosas, religiosidade, né? No sentido da religião, é a virtude que permite render a Deus o culto que lhe é devido. Mas o evangelho de hoje, o contexto da piedade, ela navega pela compaixão pelo sofrimento alheio, pelo sofrimento do outro, né? Pela comiseração, ou seja, ter essa compaixão. Você tem essa compaixão, né? Ela tem também o sentido de dó, mas o sentido de você olhar para o próximo e se compadecer, né?
de você compadecer pela miséria, pelo sofrimento, pelo que ele está vivendo. Então, nós hoje vamos pedir o nosso ajuda aos universitários e hoje o Emmanuel vai estar ajudando a gente com dois textos. Um texto que está lá no Pão Nosso, né? No capítulo 107, Piedade, e depois num outro livro que eu peguei também, que Emmanuel tem, em parceria com o Chico, né? Que é o capítulo 46, que também tem o título de Piedade, Escrínio de Luz, né? Então, tá lá nesses dois livros, tá bom? Vamos então para o nosso estudo e já vou abrir agora, compartilhando tela, o Evangelho de hoje, né? Que está no capítulo 13, lá o item 17, para a gente poder compartilhar, né? Nesse momento, você está comigo aí na tela. Então, nós estamos lá no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz, né? Ou dá. O texto, ele é um texto assim que ele tem muito sentido. É um texto de Miguel, 1862, salvo engano, daqui a pouco a gente vai ver o espírito denominado Miguel, lá de Bordeaux, né, na França, e ele traz para a gente essa reflexão, tá? Vamos lá. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Por quê? Um espírito puro, dentro do processo, daí vem outros conhecimentos para a gente poder entender até o que o Miguel está querendo dizer para a gente, esse espírito, tá? Quando a gente pensa no espírito puro, um dos parâmetros que ele começa a viver dentro do processo, né, missionário, isso Kardec deixa muito claro nas suas obras, é a solidariedade, que ele se torna cada vez mais co-criador. E quando você se torna co-criador de Deus, um dos olhares que o nosso Criador tem por cada um de nós é a misericórdia divina. Tanto que todos nós já estamos inseridos dentro de um processo de eternidade, de recuperação gratuita e simultaneamente. Ou seja, várias pessoas vivendo isso. Ao mesmo tempo, tem uma outra reflexão importante em relação a isso. Por que ele fala que a piedade aproxima com uma característica dos anjos ou dos espíritos puros? Porque, na verdade, quando você é solidário, você compadece e você, ao mesmo tempo, se coloca no lugar do outro. E você chega a alguns momentos até sentir no seu coração, no seu reino, no seu íntimo, na sua intimidade espiritual, você chega, em alguns momentos, até sentir o sofrimento do outro. Às vezes você fica mal de ver alguém próximo de você passando por tal sofrimento. Continuando o texto. Ah, deixai que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegai a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Lindo isso, né? E muitas vezes a gente tem esse espetáculo, essa miséria que nós vemos nos outros e muitas vezes a gente falta a nossa compaixão, a nossa piedade, né? Falta esse cuidado de tentar ajudar o próximo, tá? Tem um certo amargor, né? E é verdade. É certo esse encanto porque nasce o lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos, mudanças, né? Da... Porque quando a gente pensa nisso, ele fala desses gozos mundanos, mas é interessante que esse amargor, né? Esse lado amargo, né? Ele muitas vezes faz com que a gente tenha uma aversão para o sofrimento do outro, né? E falta, às vezes, compaixão. Por quê? Nossa, ele só sofre. Às vezes a gente conhece algumas pessoas que vivem o sofrimento e muitas vezes sofrem muito mesmo, né? E às vezes a gente não quer mais ter contato com o sofrimento do outro. E a gente começa a fugir. E por quê? Porque ele, né? E daí vem a questão da necessidade de você ter a simpatia, essa bondosa simpatia.
que o Evangelho fala. Não é a bondosa simpatia rápida e rasteira, mas é a bondosa simpatia durante o processo de sofrimento do outro. Porque tem pessoas que o sofrimento dura 3, 4 anos e ele precisa de apoio. E muitas vezes a gente não apoia porque a gente não tem paciência, né? Você não consegue ter paciência. Então, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Porque o sofrimento em si, ele causa uma tristeza, ele dá um vazio. Porque a piedade, ela nasce mediante ao sofrimento do outro. A piedade, ela nasce também mediante a falha, a ignorância e o erro do outro. Porque muitas vezes você pode e podemos exercer a piedade não pelo fato do outro estar sofrendo também, mas pelo fato do outro estar no dia a dia tomando decisões erradas e auto se prejudicando. Daí é necessário, dentro do nosso contato e dentro da nossa intimidade, se a gente tem condições de abrir o olho, se a gente tem condições de um bom aconselhamento, se simplesmente a gente vai ter que entrar somente na prece, na oração, mas exercer a piedade pelos erros que ele está cometendo. Não somente dentro do conceito e da visão do sofrimento, tá? Por outro lado, né, envolve o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo. Olha só que lindo, tá? E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias. Eu ia falar o divino mestre, não deixa de ser. O divino Messias, e ensinou na sua doutrina não só santa e tão sublime. Olha que lindo. Então, a piedade bem sentida é amor. Por quê? Porque você se compadece, se enche o seu peito, você se coloca num lugar, você se projeta naquela história, você se projeta naquela situação. Então, quando eu estou exercendo a piedade, eu estou exercendo o amor. Aquele amor que muitas vezes é incondicional. Quer ver uma coisa muito interessante? É o amor de mãe. A mãe, quando ela tem um filho, uma filha, principalmente quando está distante e está sofrendo, ela entra num estado de compaixão e também de sofrimento, de compartilhamento desse sofrimento. Ela compartilha esse sofrimento. E não só isso, a mãe, nesse ato de piedade, ela coloca todo aquele amor, porque ela ama de forma incondicional o seu filho. Então ela compadece e ela sofre pelo seu filho. Baseado nisso, vamos um pouquinho para Emmanuel, tá? Vamos lá no livro Pão Nosso. No livro Pão Nosso, ele tem um texto que ele trabalha um pouco a questão da piedade, psicografia de Chico. E ele usa, na abertura desse texto, um versículo, né, da carta que Paulo envia para Timóteo, a primeira carta a Timóteo. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Você sabe que naquele momento era um momento de aconselhamento a Timóteo, por conta das crises, principalmente que ele estava vivendo no processo de evangelização, no processo do cristianismo. E era necessário, pelas confusões que as comunidades viviam, você se compadecer e ter piedade, porque tinha diferença de pensamentos, principalmente ainda uma leva do povo pagão, né? Nem todo mundo da casa de Israel, quando Cristo manda evangelizar na casa de Israel, mas nem todo mundo dentro daquele pensamento, ou com um pouco do sabor do evangelho. Então, Timóteo vivia uma situação muito complexa e muito complicada no sentido da difusão do evangelho e da própria aceitação do povo. Então, Paulo de Tarso, nos seus últimos anos de vida, né, assim dizendo, ele manda esse recado dentro do versículo do capítulo 6 lá, da primeira carta de Timóteo, no versículo 6, ele fala, mas é grande ganho, mas é grande
ganho a piedade com contentamento. O que que Paulo está querendo dizer para Timóteo nessa carta? Que a piedade, ela é maior ainda e muito mais potente, Timóteo, se ela é vivida com alegria, entendeu? Daí você pensa assim, tá, vamos transferir isso para o nosso dia a dia. O que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer que quando Timóteo colocasse em prática a piedade, que ele colocasse em prática a piedade com alegria, mas não com tristeza. E olha que nós estávamos falando até há poucos instantes aqui, que você se compadece, você tende a sofrer, você tende a ficar agoniado quando você vê um sofrimento de alguém. Mas ele fala, depois o texto ele vai continuar dizendo que é importante sim você ter essa generosidade, exercer esse processo de caridade, de amor, mas no ato da piedade, coloca alegria, coloca alegria. Principalmente quando você põe a mão na massa para ajudar o próximo. Imagina que você vai doar alguém, né, que está vivendo o frio, o inverno, né? Daí você vai fazer a sua ronda junto com os amigos, vai levar sopa, vai levar agasalho, vai levar um chocolate quente, um pãozinho para os moradores de rua, por exemplo. Você vai chegar nesse ato de compadecer com o sofrimento dele, nessa nuvem de piedade, você e todos os seus amigos, você vai chegar como lá? Na tristeza ou com contentamento, como aconselha Paulo de Tarso. Então, a piedade, ela bem vivida, ela é vivida dentro de um processo de alegria. Você emanando o sentimento de alegria para aquele que você está servindo, para quem você está servindo. Isso se torna, ou melhor, torna essa piedade, ela muito mais potente. Ele abre esse texto lá no Pai Nosso, no Pão Nosso, falando sobre isso, depois ele continua dizendo, tá? Fala-se muito em piedade na terra, muitos em impiedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências à semelhante virtude, a piedade, né, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Meu Deus. Olha só o que ele vai continuar, agora o que ele constrói em relação a isso. Ajudo, mas este homem é um viciado. É mais ou menos isso que Paulo de Tarso também fala. Quer dizer, eu vou fazer a minha piedade, eu vou colocar, entrar num estado piedoso, mas eu estou jogando espinho. Ou seja, você está colocando a perder aquela vibração que você está produzindo. Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me com tudo, você compadece, né, com aquele irmão, mas ele é ingrato e cruel. Então você coloca a piedade, mas você justifica que talvez aquela piedade ou talvez aquele ato caridoso nem está valendo a pena, porque você está condenando o próximo. Compadeço-me, todavia, trata-se de uma pessoa imprestável. Eu compadeço com ele, mas ele é uma pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Olha que Emmanuel fala, gente. Voz macia e mãos espinhosas. Por quê? Né? É o que, e aliás, o título do evangelho é esse, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua vossa mão direita faz, né? Por que que a gente está falando nisso, né? E por que que Emmanuel ele traz essas comparações, né? Dizendo, realmente, de maneira geral, só encontramos na Terra essa compaixão, esse tipo de compaixão, de voz macia, tá? E de mãos espinhosas. Ou seja, eu ajudo, eu falo bonito, mas eu dou pancada com a mão. Eu vou arrebentar com aquele camarada que eu estou ajudando. Ou seja, eu estou nesse estado de solidariedade, mas eu quero estampar o tempo inteiro que ele não vale nada, que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, isso não é a piedade que nós estamos falando. É a piedade com contentamento, com alegria, com amor, com devotamento, né? Então, quando a gente abriu o texto hoje, falando de piedade, né? Piedade bem sentida é amor. É a piedade bem sentida, com doses de amor. É sobre isso que nós estamos falando. E olha só que ele continua dizendo no texto, né?
Ele fala das mãos espinhosas, tal. Deita mel e veneno, né? Ou seja, você dá o sabor, mas você também envenena, né? Balsamiza feridas, cileras, desculpa, dilacerá-las. Ou seja, você cutuca a ferida, né? Você arrebenta mais ainda. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Ah, eu fiz, né? Lembra que eu fiz aquilo para você? Lembra que eu te ajudei? Ah, você está usando aquilo que eu comprei para você? Você gostou daquilo? Você quer que a pessoa fique o tempo inteiro jogando com, enfim, né? Colocando você no pedestal. Então, esses alertas que Emmanuel está dando para a gente em relação à piedade é importante até para a gente saber em que estado nós estamos colocando o nosso espírito. Será que a minha piedade não está sendo uma piedade medíocre? Porque eu quero o elogio, eu quero o tempo inteiro ser ovacionado pela caridade ou pela piedade que eu estou exercendo naquele momento. Sacia a fome dos viajores, né? Ah, eu pulei uma parte aqui, tá? Daí ele fala assim, né? Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca. E ele é muito doido isso, né? Escutar isso, porque parece uma coisa tão atual. Quantas pessoas a gente não conhece que ajuda, mas bate? Nossa, ele ajuda, mas fala. Ele ajuda, mas ele arrebenta comigo antes de ajudar. Ele dá um show, depois ele ajuda. Mas calma aí, que tipo de piedade é essa? Que tipo de caridade é essa? Porque ela tem que ser uma caridade equilibrada, estável, né? Então você vai ajudar, não precisa ficar reclamando, não fica falando e nem condenando a pessoa. Outra coisa, ampara e desestimula. Nossa, você ampara, ajuda a pessoa, mas você vai desestimular ela. Nossa, tá feio esse negócio seu, né? Deixa eu ajudar. Nossa, que horrível isso, né? Nossa, que ferida horrível. Nossa, eu vou cortar seu cabelo, mas tá feio, hein? Quanta caspa você tem. Olha, você podia dar uma geral, né? Você vai deixando a pessoa mal. É uma caridade, mas você vai injetando nela coisas más. E depois aquela caridade não foi nem caridade, aquele ato de piedade nem se tornou em algo com maldade. Você não fez piedade, você fez maldade com a pessoa, porque você foi destruindo com ela. Ele traz essa reflexão, eu acho maravilhosa essa reflexão no Pão Nosso. Depois ele fala assim, ó, a verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Ele vai de encontro com esse item 17 que nós estamos, que fala piedade, piedade, bem sentida é amor, amor é devotamento, devotamento é essa cumplicidade, é ouvido de si mesmo, né? Então a gente vê essas características também no texto do Pão Nosso de Emmanuel. Tá? Depois ele coloca assim, ó, o evangelho, voltando, a verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Ou seja, ela vai, eu vou agir, eu vou fazer a bondade, eu vou ser caridoso, eu vou ser a piedade e não perco tempo em ficar identificando e circulando em torno do que é mal e propagando o mal daquela situação que eu estou trabalhando, que eu estou vivendo naquele momento. Porque para mim aquilo é, não é importante. Para mim não é importante. O importante para mim, na verdade, é estar o tempo inteiro ajudando, mas não ficando pisoteando ou sapateando em cima da situação que só gera conflito, que só gera confronto entre as partes. E muitas vezes a gente quer ajudar, mas você quer também botar uma lenha na fogueira, né? E Emmanuel fala que isso não tem nada a ver com essa piedade divina que nós estamos discutindo hoje. Daí ele continua dizendo, não perde, ela não perde tempo, né, na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem, tá? E além disso, né, ele coloca para descurar-se dele em troca de ninharias, tá? Ninharias. E sabe que o minuto é precioso da economia da vida. Ou seja, você começa a perceber que você não tem tempo a perder. Ou eu faço a caridade de verdade, ou eu exerço esse estado de piedade em relação ao próximo com louvor, né? E faço um bom aproveitamento do meu tempo, porque meu tempo ele é contado também dentro do meu projeto de vida para a edificação do meu espírito, ou eu estou jogando meu tempo fora, porque esse tipo de caridade
Esse tipo de piedade que você fica circulando em torno do mal, eu vou fazer, mas eu quero ver o que tem de ruim aqui para eu ficar falando. Porque isso aí dá ibope. Isso daí você te coloca a perder tudo aquilo que você está fazendo de boa ação, de caridade, porque a piedade é amor. Ela tem amor. E amor, você não quer saber da maldade. Você, a maldade existe, ela está ali, mas você não quer ficar vibrando e principalmente compartilhando e propagando mensagens em torno daquilo que tem de negativo, enquanto daquilo que tem em relação ao mal, tá? O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Olha só. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Vou ler só mais uma vez isso. Olha só. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Por que ele volta a falar de auxiliar alegremente, sem ficar murmurando, sem ficar criticando, falando mal? Porque ele vai em cima do texto de Paulo a Timóteo, que ele fala, né? Mas é grande ganho a piedade com contentamento, com alegria. Daí ele fala aqui, dizendo que encontra recursos de auxiliar alegremente. Quando você está envolvido no sentimento de Cristo, nosso guia e modelo, na vibração dos benfeitores, na vibração dos missionários, da espiritualidade amiga, você não tem tempo para fazer um processo de caridade, de piedade na raiva, na ira, porque isso não vibra nem essa espiritualidade. Os benfeitores não vibram assim. A caridade deles é uma caridade de devotamento, com amor e com muita piedade. Logo, não tem espaço para ficar circulando em torno do mal e das críticas em torno daquela ajuda que você está dando. Isso é importante em coisas mínimas. Se emprestou algo para alguém, tá? Eu lembro que meu pai, ele falava que algumas pessoas, quando a gente peça algumas coisas, a gente não empresta, a gente dá, porque talvez você não retorne. Mas, além disso, né, quando a gente tem, às vezes, algumas situações que você empresta algo para alguém, enquanto a pessoa não devolve, você fica falando, e xinga a pessoa, e critica. Não, porque ela para devolver hoje, mas ela não devolveu hoje. E daí a pessoa chega e diz assim, olha, eu precisei um pouco mais, tá, da sua ferramenta, do seu martelo, da sua enxada, tá aqui, obrigado. Mas coitada da pessoa, você ficou queimando os ouvidos dela durante uns 3 dias, porque ela atrasou. Então, são coisinhas do dia a dia que nós, às vezes, fazemos de compaixão, de piedade, no sentido de ajudar, de contribuir, e também se enquadra dentro dessa nossa reflexão da noite de hoje, ou tarde, né? Não sei que horas que você está ouvindo o nosso evangelho hoje. E daí, Emmanuel encerra esse texto dizendo: diz-nos Paulo de Tarso, né? Que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma e, em verdade, não sabemos de outra que não possa trazer prosperidade ao coração. Quer dizer, não existe outro tipo. Então, a piedade com contentamento, com alegria, com a paz, ela é salutar, né? Ela é edificante. Continuando o Evangelho agora, né? Voltando aqui. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, na sua origem, né? Lá na raiz mesmo, né? Nosso cristianismo, né? Também, quando todos os povos lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor, né? Então, já vai estar condicionado esse sentimento quando nós estivermos sendo o evangelho vivo, né? O exemplo do evangelho em vida, então nós vamos ter esse sentimento, né? O sentimento mais apropriado a fazer, hipocridais, né? Tomando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e ao amor do próximo. É a piedade, piedade que vos comove até as entranhas à vistas dos sofrimentos de vossos irmãos.
que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Que delícia, né? Você conseguir pegar uma pessoa num estado, um espírito, um estado derrubado, lastimável, e você conseguir tirar, né, a alegria, colocar a alegria nele, e você conseguir fazer aquela simpatia. Então, é interessante porque a gente percebe que tudo gira em torno do amor. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Do que a gente está falando, gente? Da humildade, da beneficência e do amor. É essas emoções, né? Não procedais com esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos. Porque tem gente que não quer ter contato com quem sofre. Não quer. Eu não quero ter contato com quem está sofrendo, porque me incomoda. Eu vou ter que colocar a mão na massa. Tem gente que gosta de conviver com pessoas que estão o tempo inteiro felizes e alegres, sem problema nenhum, muito bom. Mas na sua jornada, você vai ter pessoas vivendo um sofrimento, num estado de tristeza, num estado de agonia, desejando não estar mais aqui, desejando ir embora desse planeta. E daí você vai virar as costas, eu não quero essa energia, eu não quero essa vibração. Isso é interessante, porque nós temos esse costume, né? De dizer assim, eu não vou ficar convivendo com tal pessoa por conta da vibração dela. Tá, a vibração dela, ela pode chegar em você, bater e voltar. Então, mantenha a sua vibração elevada para que você tenha condição de se aproximar daquele irmão que está precisando de ajuda. E se você se sentir um pouco baqueado com essa aproximação, entre em prece, em oração, toma o seu passe, sua água fluidificada, para que você consiga ajudar esse irmão, para você poder ajudar ele. Então, a sua vibração elevada, com a sua vibração elevada, não justifica isso de você falar, né? E também, muitas vezes, quando a gente está num estado ruim, está triste, deprimido, quando nos colocamos também a serviço do próximo, nós nos curamos. Nos compadecemos com o sofrimento do outro, a gente começa a ver o do nosso sofrimento de forma diferente. Nós começamos a ver a nossa vida em outro formato. E com isso, você tem suportabilidade para enfrentar os seus desafios. Ajudando o outro, você se enxerga. Ajudando o outro, você entra em algo que nós chamamos na lei de causa e efeito. O que você planta, você colhe. Se você está plantando caridade, se você está plantando piedade, nos momentos mais difíceis da sua vida, a espiritualidade, ela vai te socorrer, ela vai te dar apoio. Por quê? Porque tem mérito, porque você ajuda o próximo e porque você vive a caridade. Perdão que minha garganta hoje está bem derrubada. Mas o mais interessante de tudo isso, que ele continua dizendo, né, que eles afastam os aflitos porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência da coisa boa, de estar bem, do álacre, né? Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes nós, no nosso dia a dia, não queremos conviver com aquilo que nos perturba. E às vezes a gente se deixa levar por uma perturbação, entendendo o que isso perturba, mas não é que está perturbando. É, na verdade, um outro espírito gritando ajuda. E você, às vezes, fica perturbado com isso. Mas é momento de você ajudar. Tem que ajudar. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis, porque são ferramentas para o nosso processo de aprendizado. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, né? E não dá o quê? E não dá fruto, e não dá sobrevivência. No fundo de cujas águas se escondem a vasa fética, né? Fétida, né? E a corrupção. Ou seja, aquilo que não presta, aquilo que não serve para nada. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se
a receia, né? O egoísta, sem dúvida, ao contato, né? Da desgraça do outro, né? A alma voltando-se para si mesma experimenta um confragimento natural e profundo que põe em vibração todo o ser e abala penosamente. Porque a nossa consciência, ela fala. Porque nós temos dentro do nosso DNA espiritual o princípio divino da bondade e da caridade, de ser do bem. Quando nós agimos ao contrário também, a nossa consciência ela fica pesada. Grande, porém, é a compensação quando chegares a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido por vezes de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Você, missionário, dentro de um processo difícil da vida de alguém. E daí, antes de olhar para Deus, ele agradece você. E quando ele olha para Deus, ele leva para Deus a sua memória, o seu pensamento, a sua afeição. E Deus recebe a gratidão dele para com Deus e a gratidão dele para com você. Ele emana essa gratidão. Ele emana essa gratidão. Você chega e resolve aquele problema, você ajuda a curar aquele problema. Então você está resolvendo o quê? Você está resolvendo um processo, muitas vezes até kármico. Você está resolvendo algo que talvez em outras vidas ele tentou resolver e não conseguiu. Você está resolvendo um problema que ele está sofrendo nessa vida, mas no ato de gratidão, quando ele der graça, essa graça ele vai compartilhar esse ato de dar graça com você na memória e no pensamento. E o pensamento, ele cria, muitas vezes, a vida que procuramos, como diz Haroldo Dutra. Então, nós percebemos que quando nós ajudamos e não ficamos fazendo esse círculo em torno do mal, e fazemos essa caridade com contentamento, tá? E fazemos a piedade, porque ela tem mais valor, essa piedade, com contentamento, nós estamos mergulhando o nosso espírito em um outro estado, em um outro nível, em uma outra forma. E isso é bom principalmente para a gente mesmo, para nós. Porque às vezes você acha que você está fazendo a caridade para o outro, mas você está fazendo primeiro a caridade para você. Porque você está curando as suas feridas, você está limpando aquilo que está sujo dentro da sua despensa. Aquilo que já passou da validade. Por outro lado, né, continuando, ele diz assim, né, aqui já chegando aqui no final, né, grande porém, a gente já falamos sobre isso, mas grande porém é a compensação quando chegais, né, a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente antes de fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste percussor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Ela prepara e nos enobrece. Indo para o outro segundo texto, né, os escrínios de luz, né, de Emmanuel, está na página, no capítulo 46, Piedade. Ele tem uma parte do texto que ele diz: indiscutivelmente a piedade, exprimindo compreensão clara do amor, é o óleo inatingível que assegura o equilíbrio na máquina do progresso. É o lubrificante. Ela dá essa engrenagem. Então, a piedade, segundo Emmanuel, é o óleo inatingível que assegura o equilíbrio na máquina do progresso. Ela, quando ela está com amor, e ele fala, né, exprimindo compreensão clara do amor. Por que ele fala isso? Porque quando nós estamos em piedade,
ou sendo piedoso, ou exercendo a piedade, nós estamos em movimento, nós estamos produzindo, trabalhando. E isso serve para o progresso não só do ambiente que nós estamos vivendo, mas o nosso próprio progresso. O progresso das pessoas que estão conosco e que nos servem conosco também. Para que a harmonia reine soberana e para que a alegria fulgure renovadora, há de compreender em todos os campos de atividade, regendo todos os ministérios e profissões. Diploma-se o médico nos calarins da cultura, entretanto, sem piedade para com os enfermos, viverá muito longe do privilégio de curar. Olha que lindo. Ele continua dizendo, né, Emmanuel, lá já no final, todos necessitamos de piedade, quanto necessitamos de ar puro. Por quê? Porque nós erramos, porque nós sofremos, porque nós vivemos situações, muitas vezes, difíceis. E muitas vezes a gente recorre à piedade de Deus. Então, de qualquer forma, sempre a gente vai estar buscando também uma piedade, mediante a muita coisa que passamos, que nos envolvemos no dia a dia. Ele diz lá no parágrafo 9, mais ou menos, deixa que a compaixão te inspire os pensamentos, para que os teus atos gerem beleza e luz onde teu coração estagia. Olha que lindo! Deixe que a compaixão te inspire os pensamentos. Ou seja, a compaixão ela vai trabalhar o seu reino, vai jogar no seu pensamento muitas coisas boas, você vai se compadecer, você vai ter esse contentamento, né? E Paulo de Tarso fala, você vai trabalhar essa piedade divina, e o que vai acontecer? Você vai inspirar o seu pensamento, vai trazer boas inspirações aos pensamentos, para que os teus atos fiquem com beleza e luz, seu magnetismo carregado de beleza e luz, onde o teu coração vai estagiar. Teu coração vai ficar mergulhado nesse sentimento de piedade com o próximo. E daí você vai perceber que nesse ato você vai receber tanta coisa boa, tanta proteção, tanta intuição. Até o ar que você vai começar a respirar vai ser diferente dentro dos seus pulmões. Recorda a infinita bondade do Senhor e até hoje nos tolera os erros para que aprendamos a ciência da vida e, quando seja possível, tolera as faltas do próximo, ajudando e amando, entendendo e servindo, porque somente através da profunda compaixão uns para com os outros é que atingiremos o sol da comunhão pura com Deus, da comunhão pura com Deus. Só esse finalzinho, tá? Só o finalzinho. Porque somente através da profunda compaixão, uns para com os outros, da piedade que ele está falando, tá? Da piedade. Porque somente através da profunda compaixão, uns para com os outros, é que atingiremos o sol da comunhão pura com Deus. Pura. Não é aquela comunhão mais ou menos. É a pura com Deus. Ela vem através da compaixão e da piedade. A comunhão com Deus vem através da compaixão e da piedade. Dois lindos textos maravilhosos de Emmanuel que trabalhamos hoje no nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, o capítulo 13. Eu queria, antes de encerrar, fazer uma reflexão aqui, nessa parte inicial, e para a gente não esquecer. A gente não pode esquecer isso aqui, ó. Vamos lá. A gente não pode esquecer, né? Acho que eu passei até. Passei, na verdade. A gente não pode esquecer aqui. Passei direto, você viu? A piedade, aqui, bem no começo do item 17. A piedade, bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. Aqui, em toda a sua vida, praticou o divino Messias.
e ensinou a sua doutrina tão santa e tão sublime. Ele teve piedade com os leprosos, ele teve piedade com a mulher que sangrava, ele teve piedade com o cego de Jericó, ele teve piedade para com a traição de Judas, ele teve piedade para as falhas, os erros, ignorâncias de seus apóstolos. Ele teve piedade, inclusive, por todos aqueles que o condenaram, que xingaram, que colocaram ele na cruz. Então, o nosso guia e modelo, ele já mostra em todas as suas partes, e principalmente nas particularidades de relacionamento com o próximo, o ato de piedade. E essa piedade que nós estamos falando, né? Que é a piedade bem sentida, ela é amor. Eu espero ter contribuído contigo na noite de hoje, no nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Não importa aonde quer que você esteja nesse momento, sinta-se abraçado pela espiritualidade, que Maria te proteja, nossa Mãe Maria te proteja em todas as suas decisões. Ela que tem esse sentimento tão magnífico de piedade, que ela traga para cada um de nós esse sentimento de compaixão e piedade com contentamento, como diz Paulo de Tarso, para com o outro. Que você tenha uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado por emprestar o seu ouvido, né, para aquele que vos fala nesse momento. E eu espero, né, que durante essa semana cada um de nós consiga praticar e olhar, né, essa gleba de possibilidade que temos, né, de semear nessa gleba, semear a compaixão, de semear a piedade, com muita alegria, sorriso no rosto e alegria no coração. Piedade com contentamento. Que Jesus nos abençoe hoje sempre e até a próxima, se Deus quiser. Gratidão. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Um ótimo tudo para você. Tchau, tchau.